Eu acho que esse vídeo aqui vai ser o mais difícil desse canal, viu? Pessoal, tudo bem? O foco desse vídeo é mais para teístas, para eles entenderem a minha visão de como que eu vejo que um ateu ou qualquer pessoa de outra religião, a não ser o evangélico, o protestante ou até o católico, pode ser salvo por Jesus. E eu tô motivado a fazer esse vídeo porque eu recebi 2 comentários, um do Marcos Vinícius e outro do Ismael Júnior, no meu vídeo O Lado Negro do Ateísmo, que é esse vídeo aqui, ó. Se você está bem no candomblé e está dando bom fruto, fica no candomblé. Está bem no ateísmo e está dando bom fruto, fica no ateísmo. Sabe o que eu vejo que é o mais importante? Não é a sua definição. O que é mais importante é qual é o fruto dessa definição. Essa declaração que eu fiz de que um ateu, ou se ele está bem no ateísmo e que ele fique quieto lá, ou no candomblé se ele está bem ele fique lá, gerou assim um mal entendido e agora estou querendo esclarecer isso. Infelizmente nós vemos no meio, principalmente no meio evangélico, mas acho que praticamente em todas as religiões, um proselitismo muitas vezes exagerado, que as pessoas querem transformar todos naquela religião que elas seguem. E que eu vejo também que no próprio vídeo desse do Lado Negro do Ateísmo eu falei que às vezes você vê ateus que não toleram pessoas que queiram seguir uma religião. Então vamos lá. Pela Bíblia eu vou defender que um ateu pode ser salvo. Vamos lá para o primeiro versículo na Bíblia que me dá base para poder falar que talvez um ateu seja salvo. Talvez, sendo que eu não falo que todos são salvos. Talvez, tem a possibilidade. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, esse texto fala claramente que qualquer pessoa que ame mesmo, e esse amor que não é um amor por interesse, mas é um amor pensando no outro, todo mundo que tem esse amor é nascido de Deus. De novo, eu estou falando da visão teológica do Evangelho. Talvez uma pessoa que é ateu fala, radical, eu não tenho Deus e amo. Tudo bem, mas agora eu estou falando uma visão do Evangelho. Outra base bíblica que eu tenho para poder falar é Tiago, do capítulo 1, no versículo 17, que fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, se uma pessoa ela faz coisas boas e ela não é crente, ela não é católica, ela não fala que crê em Jesus, mas ela faz coisas boas, ela está recebendo isso de Deus. Tudo que é feito de bom, toda boa dádiva, segundo esse texto aqui da Bíblia, vem de Deus. Se o ateu, se o espírita, se qualquer outra pessoa, se o do candomblé, se o evangélico está fazendo uma obra boa, isso está vindo de Deus. Ele está tendo um relacionamento com Deus. Mesmo que ele não saiba, mesmo indiretamente, mas ele tem um relacionamento com Deus. Um outro texto que eu vou ler é o texto de Marcos 9,40, quando Jesus está entrando em Cafarnaum e no meio do caminho os discípulos estão discutindo sobre quem é o maior entre eles. E Jesus pega um menininho, coloca no meio deles e fala assim: o maior de vocês é o que for como essa criancinha aqui, ó. E aí João pergunta a ele o seguinte: tem umas pessoas, aliás, pergunta não, ele afirma, ele fala assim: tem umas pessoas expulsando demônios no seu nome e eu as proibi de expulsar, porque elas não estão nos seguindo, elas não estão no nosso bolo, elas não estão no nosso grupo. Aí olha o que Jesus vira e fala com João. Marcos 9,40. Pois quem não é contra nós, é por nós. Ele fala claramente assim, aqui ó, qualquer pessoa que não está fazendo alguma coisa contra nós, está fazendo por nós. Só que aí você pode ter algumas objeções. Por exemplo, nessa carta de João, capítulo 4, que eu falei que Deus é amor, tem uma observação lá que fala que quem não confessa que Jesus veio em carne, não é nascido de Deus. Talvez o ateu fale assim: não, eu não acredito em Jesus, que Jesus veio em carne, então não acredito em Jesus. Esse último texto que eu li agora, de Marcos 9,40, eu tenho um texto que é de Mateus 12,40, que confronta claramente isso, que é quando Jesus está expulsando um demônio, e os caras falam assim: ó, Jesus está expulsando demônio por Beelzebul. Aí Jesus fala o seguinte: um reino dividido não subsiste, e quem não ajunta comigo espalha. Ó, primeiro ele fala que quem não é contra nós é por nós, mas depois ele fala que quem não ajunta comigo espalha. Meio contraditório, né? E no próprio texto que eu li, onde Jesus fala que quem não é contra nós é por nós, um versículo antes,
Marcos 9, 39, olha o que ele fala. Mas Jesus respondeu: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Você pode falar, não, tá vendo? Ele tá falando que quem não é contra ele é por ele, mas se o cara é ateu e fica falando mal de Jesus, ele é contra Jesus. Também seria uma objeção. Mas para essas objeções eu também tenho respostas, que seriam o seguinte: para responder esses questionamentos, eu falo o seguinte: Jesus fala o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele entra no meu reino, mas aquele que obedece à vontade do meu Pai, esse que entra no meu reino. Eu estou parafraseando aqui, mas ele fala claramente isso, que não é quem fala que crê nele, que realmente crê que agrada a ele, mas quem faz o que ele manda. E o que ele manda? Ele manda amar o próximo, ele manda respeitar, ele manda não roubar, não fraudar. E um ateu pode fazer isso? Pode. Uma pessoa do candomblé pode fazer isso? Pode também. E outra, Jesus é claro em dizer que as palavras dele têm vida eterna. Não é um nome J-E-S-U-S que tem vida eterna, são as palavras dele. Então se a pessoa entendeu isso, ainda que ela não fale que crê no Deus, mas se ela entendeu as palavras, se ela entendeu essa vida, que é obedecer os mandamentos simples de um relacionamento bom com o seu próximo, ele está obedecendo o Evangelho de Jesus, que é o amar, que é o respeitar. Até porque o nome Jesus não tem origem no hebraico. Não, a pessoa tem que confessar o nome Jesus, J-E-S-U-S. Não! Sabe por que não? Porque esse nome, se eu não me engano, ele vem do grego. Jesus não é nem hebraico para falar, não, eu tenho que falar Jesus. Se a pessoa ora e fala Jesus, aí ela está salva. Não! Quando Jesus fala que quem com ele não ajunta espalha, ele está falando exatamente daquele primeiro ponto que eu falei, de que toda boa dádiva vem de Deus. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo uma coisa boa, as pessoas atribuindo isso a Beelzebu. Só que era uma coisa boa, então veio de Deus. Então não pode atribuir coisas boas a outra pessoa a não ser a Deus. Na visão do Evangelho, na visão cristã, que é agora que eu estou falando. Exatamente isso, é você querer pegar uma coisa boa e capetizar ela porque ela não saiu da religião cristã. A parte de não falar mal de Jesus, quem opera coisas em meu nome não pode falar mal de mim em seguida. É exatamente não falar mal do Deus que é amor, do Deus que é respeito. Uma pessoa que fez uma obra amorosa e respeitosa, pensando no outro, não vai virar e vai falar mal disso, não vai ensinar o contrário disso. Por isso que perfeitamente uma pessoa que não crê no Jesus da Bíblia pode ser salvo pelo Jesus da Bíblia, porque esse Jesus salva até pessoas que nem conhecem ele direito. E sabe por quê? Porque esse Jesus que salva, ele não precisa de um pastor falando. Ele consegue falar através de coisas simples. Ele consegue ensinar e educar através de coisas simples. Ele consegue ensinar e educar através de um caso que a pessoa tem na vida, de um desenho animado que ela vê, de qualquer coisa que ela vê, esse Jesus consegue chegar a ela, esse Jesus que é o amor e é o respeito. Esse Jesus, ele não se fecha no templo de Salomão, no templo de 4 paredes, nas 4 paredes da religião. Esse Jesus, ele é abrangente, ele que é onipresente, ele vai buscar todo mundo. E só quem não quiser esse respeito e esse amor, que não vai ter mesmo, porque ele está aí para todo mundo. E as pessoas que creem nele não vão falar mal dele, vão segui-lo. Sim, vão seguir essa ideia do amor, do respeito e crescer com ele. Essa que é a ideia, esse que é o Jesus do Evangelho. Assim, eu acho que esse vídeo é só uma introdução, um início, porque esse tema é muito abrangente, é muito grande, ainda dá para fazer muita coisa, falar muita coisa, em poucos minutos fica superficial, mas essa é a ideia base e eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre isso, para que a gente possa evoluir, até eu mesmo posso mudar de opinião talvez, beleza? Se você curtiu aí, compartilha, comenta com a sua opinião aí, porque assim, eu acho que é importante a gente ter opinião para a gente poder refletir. Eu só queria que você pensasse que não existe uma regra fechada, assim, tem que ficar desse jeito, quadradão assim, tem que seguir isso, tomar o banho lá, tem que comer o pãozinho aqui, tem isso, aquilo, aquilo outro. Não, Jesus, ele consegue salvar muito melhor do que isso, beleza? Até a próxima. Valeu!